E mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 20 minutos, pontualmente, hora que começa o Redação Hit, já na versão da tarde, né? Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, a gente começa com um alerta. Os números de violência contra a mulher cresceram no Brasil e, infelizmente, bateram um recorde. Olha só que número alarmante. Um estupro é registrado no país a cada 6 minutos. Os dados foram divulgados hoje pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Acompanhe. As meninas negras de até 13 anos são maiores vítimas de estupro no Brasil. O número de casos quase que dobrou desde 2011. Em 2023, o número de violência contra a mulher no Brasil bateu mais um recorde. Foram 83.988 casos registrados, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. De acordo com o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número representa um estupro a cada 6 minutos no país. Do total de casos, 76% correspondem a vítimas com menos de 14 anos ou é incapaz de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade. Na maioria dos casos, a violência acontece dentro da própria casa. Entre as vítimas de até 13 anos, em 64% dos crimes, o agressor é um familiar. No ano passado, o país teve 46 mil mortes violentas intencionais, uma redução de 3,4% em relação a 2022. Apesar da redução no país, as mortes violentas intencionais cresceram em 6 estados: Amapá, Mato Grosso, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Alagoas. E olha, para falar mais sobre esse assunto que é extremamente grave, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos e também segurança pública. Boa tarde, professor Frederico. Seja muito bem-vindo. É sempre um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Satisfação, Kleber. Boa tarde. E olha só, professor, o que explica esse aumento de casos de violência contra a mulher, especialmente os crimes sexuais? Qual que é a sua avaliação? Bom, Kleber, num primeiro momento, em 2009, nós tivemos uma alteração no Código Penal brasileiro, né? Teve uma alteração, uma ampliação do conceito de estupro, lá do artigo 213. Então, aquele estupro antigo, que era a conjunção carnal, ela foi ampliada hoje, alcançando o tipo do ato libidinoso. Então, você já teve um aumento do alcance criminal. Segunda questão, o aumento da rede de apoio para se fazer as denúncias. Se no passado nós tínhamos aí uma máscara, né? Havia números não reais, não precisos, nós tivemos um aumento também das queixas. E a terceira questão, que é extremamente difícil, é você realmente coibir, reeducar essa questão comportamental familiar. Como a própria reportagem disse, você tem uma série de vítimas dos seus próprios entes, do avô, do padrasto, do tio, do irmão. Há uma frase famosa no meio da ciência policial que as viaturas não patrulham os corredores das casas, né? Então, a grande dificuldade de prevenção também é nesse sentido, né? Então, você tem um aumento das queixas, você tem um aumento também do assunto para ser discutido, né? Então, essa é a questão que possa justificar esses números aí volumosos. E, professor, é uma questão muito complexa em relação à prevenção. Então, qual a melhor estratégia para a prevenção por parte dos poderes públicos? Como você falou, é importante lembrar que 76% das vítimas têm menos de 14 anos e muitos casos acontecem dentro das casas. Então, diante dessa realidade, como o poder público pode agir para prevenir esses casos? Kleber, eu acredito muito na questão da escola. Se a família não tem uma estrutura realmente de prevenção, porque muitas vezes a mãe, ela cala, ela consente, ela vê, ela já está numa relação tóxica, numa relação subserviente em relação ali ao seu companheiro, que às vezes nem é o pai, partindo da premissa ali
da própria criança ou adolescente, mas a escola acaba sendo aí um fundo de verdades, né? A professora vai ter essa sensibilidade, você vai ter que ter algum tipo de conversa nesse sentido, a mudança de comportamento. Hoje nós temos aqui no estado de São Paulo, na verdade nós temos no Brasil um programa da polícia voltado à prevenção às drogas desde a década de 80, conhecido nacionalmente como PROERD, que acaba pegando esses casos. Percebe ali a criança mais acuada, percebe a criança com algum tipo de lesão, de roxo no pescoço, uma roxidão no braço, e aí o próprio policial aborda aquela criança. Não estou dizendo que a polícia tem que estar dentro da escola, mas é um caso concreto da própria criança, às vezes, não confiar ali na professora e falar para o instrutor do PROERD que foi violentada, que teve algum tipo de agressão. Então a gente recebe muitos casos nesse sentido. Eu acredito que a escola seja um grande caminho para a educação e para esse tipo de comunicação de ocorrência. E, professor, além dos casos de violência sexual, os casos de feminicídio também bateram recorde. As medidas protetivas que, em tese, devem impedir que os acusados se aproximem das mulheres, elas funcionam na prática? Sabe, a medida protetiva ela funciona na prática. Você teve uma mudança na Lei Maria da Penha. Hoje a autoridade de polícia, preenchidos determinados requisitos, ele mesmo de ofício acaba ali, então, decretando essa medida protetiva. O que acontece muitas vezes a própria pessoa pede para retirar a protetiva, a ação, que vai virar um processo, né, o inquérito da investigação daquela questão da medida protetiva vai virar uma ação penal pública incondicionada, porque antigamente era condicionada, então a própria vítima pedia para retirar, ia lá, apanhava novamente, muitas vezes era vítima fatal, então isso já mudou a lei. A lei, Kleber, ela não muda a sociedade, ela não corrige a sociedade, essa é uma grande verdade, mas as medidas protetivas funcionam, você tem botões de pânico, aí, convênios com o Poder Judiciário, muitas vezes com a Guarda Municipal local, com a Polícia Militar, então a medida protetiva ela funciona assim. Agora, a pessoa ele quebra a medida protetiva, ele fica à mercê de ser preso. Muitas vezes acontece o quê? Com esta quebra da medida protetiva, ele tem a oportunidade ali, não só de praticar uma lesão, de praticar um homicídio, que é o tema que você acabou de falar, do feminicídio, e aí, obviamente, que a protetiva, ela não, aqui com perdão do trocadilho, ela não protegeu. Nós temos um avanço muito forte na lei, o Ministério Público atua bastante, as autoridades policiais também, mas infelizmente a gente tem esse avanço nos números, né? É algo ainda também, Kleber, que tem que ser reeducado. Eu sempre falo isso em algumas palestras, né? Se, hipoteticamente, se a minha bisavó apanhava e não falava nada, se a minha avó apanhava e comentava, se a minha mãe apanhou e separou, se a minha irmã separou, a minha neta, a minha filha, passando as gerações, já não vai mais suportar esse tipo de agressão. A gente tem uma evolução em que pese o aumento dos números na questão. Hoje você tem um assunto como estamos aqui discutindo de forma aberta e fazendo uma conscientização do que pode levar a um relacionamento tóxico, violento, que não é só uma violência agressiva física, ela é psicológica, ela é religiosa, ela é financeira, ela é sexual, e à medida que aparecer naquela relação este sintoma, a pessoa já pode hoje buscar as providências para que não evolua aí, né, a questão criminal. Essa é a ideia. Agora, em relação a punições, muita gente, principalmente associações de defesa aí dos direitos das mulheres, acreditam que as punições ainda são muito brandas. Você defende punições mais rigorosas para esses casos? Kleber, veja só, o estupro, por exemplo, que a gente falava um pouquinho antes aí no início da reportagem, ele tem uma pena de reclusão de 6 a 10 anos. A grande questão eu sou contra majorar a pena, né? Sou contra a pena de morte, sou contra penas excessivamente alongadas. A grande questão é que a realidade brasileira hoje, da chamada execução penal, a pessoa condenada, primeiro quando ela é condenada, né? Já começa por aí. Mas partindo da premissa que ela é condenada, a pessoa ela não cumpre a pena, né? Ela cumpre uma parte muito pequena da pena. Nós já discutimos isso no Jornal das 18h30 sobre a questão das saidinhas. Então, não é a pena que vai fazer prevenção, não é a lei penal que vai fazer prevenção geral.
O que faz de fato é uma prevenção, a pessoa ela ter a ciência da máxima certeza que ela vai ser presa, processada, e se for o caso, né, condenada e vai cumprir uma pena. Hoje a pessoa ela tem uma percepção equivocada no Brasil, né? Ela tem aquela percepção assim, olha, não vai acontecer nada, não vai pegar, não serei preso, eu sairei. Então essa percepção é que precisa mudar. E isso, Kleber, não vai mudar com a inovação legislativa. Tá certo, então. Professor Frederico, eu peço então para você acompanhar comigo agora essa outra reportagem que também traz uma estatística sobre violência no país e também foi divulgada hoje. Olha só. Os roubos de celulares... O estado de São Paulo registrou mais de 158 mil furtos e quase 138 mil roubos de aparelhos no último ano. O número significa que a cada 1 minuto e 42 segundos, um celular foi furtado ou roubado no estado de São Paulo em 2023. Apesar de alto, o resultado apresentou uma queda de 12,2% em comparação com 2022. O Anuário de Segurança Pública apontou que 71% dos furtos em São Paulo aconteceram em vias públicas. As gangues de bicicletas ou motos que tentam surpreender as vítimas quando elas estão utilizando seus aparelhos celulares nas ruas são responsáveis por boa parte desse resultado. Além da facilidade em fugir, os criminosos têm mais chances de conseguir acessá-lo desbloqueado, o que facilita a rápida invasão de aplicativos de bancos e transferências ágeis de recursos. Entre os 50 municípios brasileiros com mais furtos e roubos de celulares, 15 estão no estado paulista. A cidade de São Paulo ficou como a terceira capital do país, com maior índice de aparelhos furtados e roubados para cada 100 mil habitantes, atrás somente de Manaus, no Amazonas, e Teresina, no Piauí. Especialistas dizem que os celulares se consolidam como porta de entrada para outras modalidades de delitos, como os estelionatos e golpes virtuais, que cresceram em média 8% no país no ano passado, ou um caso a cada 16 segundos. E os crimes praticados por meios eletrônicos tiveram um salto ainda maior, de 13,6%. E nós voltamos a falar então com o professor Frederico Afonso, que vai comentar também essa estatística. Nesse caso, uma boa notícia. A que você atribui essa queda no número de casos de roubo e furto de celulares, professor? Bom, Kleber, a queda é uma inovação na segurança pública, principalmente aqui no estado de São Paulo, com a gestão do governador Tarcísio e do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, juntamente aí com as duas polícias que fazem frente. Então, você tem uma inovação na segurança, essa inovação faz não só a prevenção a contento, como a repressão e a investigação, desbaratando aí, como se fala no jargão policial, uma série de gangues. Mas quando você analisa as imagens da própria reportagem, Kleber, para mostrar a dificuldade. Para quem não sabe, né, os estúdios aí da RIT estão bem no centro de São Paulo, na Praça da República. Eu sou filho do centro, e eu lembro que na década de 80, revelando um pouco aqui a minha idade, eu ia com meus pais à Praça da República, e o grande medo era você ir com uma correntinha de ouro, na Praça da República, na Praça da Sé. Tinha muito medo de um furto, da pessoa que passasse ali correndo e pegasse a sua correntinha, o brinco de ouro ali, que a mulher estivesse usando, a bolsa sempre foi objeto. Isso migrou, isso acabou migrando do próprio toca-fitas, do carro, do toca-CD, que hoje você não tem mais esse tipo de delito, migrou para o celular, porque, como a reportagem bem disse, né, não é só o aparelho em si, você tem ali outras questões, é uma abertura, literalmente, à intimidade da pessoa, à vida privada, ao banco da pessoa. Hoje, de um modo geral, excetuando, eu não estou praticando aqui um etarismo, mas eu falo, por exemplo, pelos meus pais que não movimentam questões bancárias no celular por não confiar, por não saber, mas de um modo geral, a população movimenta a vida toda dela no celular. E-mails, questões profissionais, fotos, vídeos, bancos. Então, você tem ali um elemento muito grande e as pessoas estão muito coligadas ao seu celular. O que isso significa? Uma desatenção coletiva também. As imagens mostraram, a pessoa está lá sentada no banco, acredito que em frente ali um estabelecimento comercial, com a cabeça baixa, né, a curvatura ortopédica que vai virar cliente depois do médico, e ele está lá, né, alheio. O cara passa de bicicleta, é o furto, né? Ele passa de bicicleta, acabou, e levou ali
o celular como muitos outros. Claro que a gente tem roubo, que é mediante violência, grave ameaça, como a questão de arma de fogo, até uma complexão física um pouco mais avançada. Tem muito isso no ponto de ônibus. A população, Kleber, também tem que ter uma ideia do que está acontecendo, né? Da mesma forma que nós tínhamos na minha família a cautela de não irmos, na década de 80, à Praça da Sé, à Praça da República, com uma correntinha de ouro, seja de metrô, que seja no próprio carro, hoje a pessoa ela tem que ter a cautela realmente que a ocasião revela, não faz, né? Revela o ladrão. Então ela tem que também dificultar um pouco essa questão, né? De não ficar a todo momento facilitando a ação. Não pode deixar só a cargo do poder público, né? Eu pago meu imposto, o poder público aqui que me proteja com esse celular, né? Então, é uma nova realidade, é um novo produto que vira moeda de troca em todos os sentidos, seja por uma extorsão, seja como uma venda, um comércio ilegal mesmo de telefones roubados, de aparelhos celulares roubados ou furtados. É uma nova dinâmica, daqui a algum tempo a gente vai ver que isso migrou, né? Então, ele sempre vai ter esse tipo, é o punguista antigo, né? Que batia, como a gente falava, batia a carteira ali do desavisado, que ainda tem muito hoje, até em países desenvolvidos, mas o celular aqui realmente ficou uma epidemia. Mas aqui no estado de São Paulo, os números já estão diminuindo, felizmente, aí pela competência da atual gestão de Secretaria de Segurança Pública, junto com o novo governo do estado. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, que é especialista, né, em direitos humanos e também segurança pública. Muito obrigado por essa participação mais uma vez, professor. Obrigado, Kleber. Bom jornal. Grande abraço. Olha só, agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que ganharam destaque nas redes sociais nesta quinta-feira. E olha só, a gente começa aí falando, né, mostrando esse vídeo que, como eu disse, viralizou na internet e está dando o que falar. Olha só, um policial civil, ele foi preso com mais de 50 quilos de drogas em uma viatura, só que uma viatura falsificada. Teve até tiroteio, mas graças a Deus ninguém ficou ferido. Vamos acompanhar esse vídeo. Um policial civil foi preso na tarde de terça-feira transportando drogas em uma falsa viatura na BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná. Ele foi detido após ser perseguido pela Polícia Rodoviária Federal. Câmeras de vigilância de um posto de combustíveis mostram o suspeito fugindo em alta velocidade. O nome dele não foi divulgado pela polícia. A perseguição começou depois que os policiais rodoviários federais perceberam uma viatura trafegando pela BR-277 com o pneu dianteiro furado. O agente perdeu o controle do veículo, saiu da pista e parou na lateral da rodovia. Ele ainda tentou fugir a pé, mas acabou preso. O carro estava carregando cocaína, maconha e munições. A polícia informou que a viatura era falsificada e teria sido usada em um tiroteio registrado em Cantagalo. Ainda não se sabe como a situação foi iniciada. Em nota, a Polícia Civil disse que vai esclarecer o caso. E olha só essa outra situação. Um homem foi preso em flagrante após roubar, olha só, chinelos em uma loja no Distrito Federal. Ele estava lá sozinho no local e achou que ninguém ia perceber. Mas o que ele não sabia é que as câmeras de segurança gravavam tudo. Vamos ver então as imagens. As câmeras de segurança de uma loja de calçados no Distrito Federal mostram um homem entrando. Ele está sozinho no local e aproveita a oportunidade para pegar vários pares de chinelo e colocar na mochila que carrega. Mas ninguém se aproxima a ele. Sai do local como se nada tivesse acontecido. Mas o que ele não imaginava era que estava sendo gravado. E as imagens serviram de prova para o rapaz ser preso. O homem foi encontrado minutos depois do roubo escondido em uma rua próxima. Ela estava entre um carro e um muro. E com os chinelos. O caso foi registrado na 21ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal. As câmeras de segurança de uma... Literalmente um ladrão pede chinelo. Olha só, agora vamos direto ao Rio de Janeiro para falar com o repórter Anderson Nascimento, que tem mais novidades sobre o caso do carpinteiro que teve uma estaca, olha só, de madeira cravada na cabeça. Quais são as informações, então, sobre o jovem Vitor? Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Kleber, e boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Olha, hoje eu trago uma notícia boa, um milagre, na verdade.
Vitor Soares do Nascimento, ele que foi atingido por uma estaca que ficou cravada no crânio dele. Ele considera que a vida dele é um milagre. Vitor, ele trabalhava numa marcenaria quando o incidente aconteceu. Ele lembra de alguns flashes do que houve naquele dia. O carpinteiro segue internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A única lembrança do jovem é do momento em que ele estava cortando a madeira e momentos antes do acidente que aconteceu no local de trabalho em Mangaratiba. Segundo um amigo que acompanhava e os profissionais de resgate, Vitor estava consciente durante todo o percurso até a unidade de saúde. No dia 10 de julho, foi o dia do acidente, ele passou por uma cirurgia que durou 4 horas para a retirada da estaca e a drenagem de um hematoma cerebral. Pouco tempo depois, ele foi extubado e logo recobrou os sentidos, lembrando o nome e a idade. O hospital, ele deixou o Centro de Tratamento Intensivo, CTI, na segunda-feira, dia 15, mas ele ainda não tem previsão de alta. Kleber, como a gente viu, o Vitor continua sendo observado pelos especialistas e médicos do hospital. Ele não teve perda de mobilidade, nem fala, nem memória, mas continua fazendo um tratamento da terapia com antibióticos e um fonoaudiólogo para acompanhar a evolução da fala. Mesmo que ele não tenha perdido, ele precisa desse acompanhamento. É um milagre, não é não, Kleber? É com você. Muito obrigado, Anderson. Com certeza um milagre e a gente torce pela plena recuperação do Vitor. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar de transportes, né? Mais especificamente sobre o preço médio da gasolina que subiu nos postos de combustíveis do país após o aumento também para as distribuidoras. Em alguns locais, olha só, o litro passou de R$ 7,00. Vamos ver. O preço médio da gasolina subiu 12 centavos nos postos, passando para R$ 5,97 por litro. O aumento já era esperado, após reajuste feito pela Petrobras às distribuidoras na semana passada. A estatal aumentou o valor da gasolina em 20 centavos o litro, o que representa um crescimento real no preço do combustível de 15 centavos, devido à mistura obrigatória de etanol, utilizada nos veículos brasileiros. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, feito na última semana, o estado com a gasolina mais cara foi o Acre, onde o combustível foi negociado a uma média de R$ 7,02. Já o estado com a gasolina mais barata foi o Amapá, com o litro do combustível sendo vendido R$ 5,69. A gasolina ainda era mais vantajoso em 17 estados para abastecer os veículos, enquanto o álcool estava valendo mais a pena em 9 estados e no Distrito Federal. O óleo diesel também registrou alta no período analisado pela agência na semana passada. Foi vendido a R$ 5,94 nas distribuidoras, o valor mais alto nas últimas 14 semanas. O litro do combustível foi negociado a R$ 6,01. Agora, então, vamos conversar com o nosso repórter, o Fernando Jesus, que, aliás, está em um posto de gasolina aqui no centro de São Paulo e vai trazer mais informações. Olá, o Fernando aqui. Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo aí ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos assiste. E o preço médio da gasolina aumentou 12 centavos nos postos de combustíveis. Esse aumento já era esperado. E agora a gasolina passa a ser vendida a R$ 5,97 o litro. E apesar desse aumento, você que tem carro flex, em 17 estados do país, a gasolina está sendo mais vantajosa. Enquanto em 9 estados e o Distrito Federal, o etanol está valendo mais a pena. E o estado de São Paulo é um deles. Então tá aí a informação para você que percorre grandes percursos com o seu veículo durante a semana. E nós estamos aqui em um posto de gasolina no centro da cidade de São Paulo e o aumento por aqui é perceptível. No aplicativo do posto, a gasolina está sendo vendida a R$ 5,89. E diretamente nas bombas, o litro do combustível está custando R$ 6,19, Kleber. E além disso, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o estado com a gasolina mais cara é o Acre. Por lá,
o combustível está sendo vendido a R$ 7,02. Eu fico por aqui, volto com você no estúdio, Kleber. Tá certo, Fernando, muito obrigado aí pelas informações. E olha só, esse assunto realmente afeta a vida de todo mundo. Então, nós vamos também conversar com uma especialista, a economista Carla Argenta. Olá, Carla, seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui em nosso jornal. Boa tarde, Kleber. O prazer é todo meu. Vamos lá. E olha, Carla, como eu disse, esse assunto afeta não só quem tem carro, mas a vida como um todo, né? A economia como um todo. Por exemplo, os carros de aplicativo podem ter reajustes aí por conta desse aumento também. Então, eu queria que você começasse falando da importância da gasolina aí para a economia como um todo. Exatamente. Bom, a gasolina, ela afeta a logística do país. E nesse contexto, todos os produtos que são consumidos, inclusive os serviços, podem sofrer reajustes, claros, que em magnitudes distintas. Por exemplo, os alimentos, né, que precisam dessa logística, acabam sofrendo um impacto um pouco mais elevado, e aí à medida que a gente vai caminhando nessa cadeia produtiva, e esses produtos eles têm um nível de processamento maior, esse impacto dos combustíveis ele acaba sendo mais diluído. Mas, mais uma vez, por conta da logística, todos os produtos são afetados em alguma magnitude, desde aparelhos eletroeletrônicos até alimentos e, inclusive, os serviços, mais uma vez por conta dessa logística. E esse exemplo que você trouxe é muito bom, inclusive, porque ele mostra qual é essa dinâmica para o motorista de aplicativo e para o taxista, que mantém justamente no combustível automotivo um dos seus maiores custos. Então, eles acabam sofrendo de uma forma um pouco mais acentuada do que o restante da população com esses ajustes dos preços dos combustíveis. E agora, Carla, o aumento nos postos está compatível com o aumento nas distribuidoras? O repasse para o consumidor está sendo exagerado na sua avaliação ou está sendo dentro dos padrões que foi recebido aí pelas distribuidoras? É claro que existem algumas distorções, mas na média esse repasse está sendo está sendo verificado na sua integralidade e sem grandes exageros. A gente precisa lembrar que não é apenas o preço do combustível, existem os impostos que incidem sobre esses itens também. Então, o reajuste ele acaba destoando do valor nominal que a Petrobras concedeu sobre o preço desses itens. Portanto, a depender da localização, nós temos impostos diferentes, impostos estaduais diferentes, nós temos uma logística para entregar essa própria gasolina, né? A depender de onde fica esse estado, se ele é mais próximo das refinarias ou se ele está mais distante das refinarias. E aí acaba acontecendo esse descolamento a depender da localidade, do posto que essa coleta é feita. Mas, na média, o que a gente tem visto é efetivamente o repasse alinhado com o que foi concedido, sim, pela Petrobras. E, Carla, a nova política de preços da Petrobras, que foi adotada no ano passado, está em xeque neste momento? A estratégia de segurar os preços não está funcionando? A política de preços da Petrobras, ela sofreu alguns ajustes ao longo do tempo. É importante fazer esse parênteses. Não é uma intenção de segurar os preços expressa que norteia o reajuste dos preços da Petrobras nesse momento. A gente não sabe ao certo o que está por trás disso, ela deixou de ser clara como foi em outros momentos, quando você tinha efetivamente uma ancoragem com os preços internacionais. Hoje outros elementos estão por trás desse método de precificação, mas o reajuste que foi concedido recentemente mostra justamente isso, que é uma conversão ou um caminho, né, rumo a esse preço internacionalmente estabelecido, embora ainda exista uma defasagem. Vale lembrar que a Petrobras ela possui alguma autonomia ali, né? E esse reajuste é feito a partir das decisões da própria empresa. Então, não existe uma política clara e expressa de segurar os preços desses combustíveis. Existe uma nova estratégia por trás da reformulação desses preços, que um dos elementos levado em conta é justamente o preço internacional do barril do petróleo. Hoje nós não estamos com esse preço completamente igualado ao que é feito no mercado internacional, ao que é verificado no mercado internacional. Ainda existe uma defasagem, ou seja, o preço da gasolina está mais barato aqui no Brasil se nós fizéssemos essa conversão integral, mas mais uma vez não é uma política de segurar os preços, e sim
uma nova política que abarca outros elementos aí. Um desses elementos, sabidamente, é o acompanhamento com o mercado internacional, que nesse momento, mais uma vez, não é feito de forma integral. E mesmo com esse aumento, a gente viu aí agora há pouco também que na maioria dos estados ainda é mais vantajoso colocar a gasolina do que o etanol. Então eu peço que você dê uma dica para as pessoas que nos assistem. Quando o motorista deve optar pelo etanol ou então pela gasolina? Existe um cálculo que é feito, né, a depender desse preço do litro. Eu não saberia com exatidão qual é esse cálculo, porque, enfim, eu não sou uma consumidora de combustíveis automotivos e, enfim, não faz parte do meu dia a dia. Mas existe um cálculo que é compartilhado entre quem tem automóveis e é facilmente de ser feito para chegar até esse ponto de conversão. Mas o fato é que nós temos dois combustíveis, né, o etanol e a gasolina, que eles são concorrentes entre si. Então, economicamente falando, os fornecedores desses dois combustíveis automotivos, eles têm, justamente por conta dessa concorrência, uma incapacidade de reajustar esses preços a seu bel prazer, né? E essa concorrência, ela evita que esses reajustes aconteçam de uma forma mais intensa. Então, mesmo que nós tenhamos visto agora esse reajuste da gasolina, seria interessante, sim, para quem vai até os postos de gasolina, se informar sobre essa forma de identificar qual é o combustível que é mais vantajoso nesse momento, até porque, a depender da região, provavelmente você vai ter uma diferença, né, entre combustível, entre a gasolina e entre o etanol, e aí sim tomar a decisão mais acertada, que inclusive acho que nos próprios postos de combustíveis deve existir essa fórmula de conversão e de identificar o melhor custo-benefício nesse momento. Tá certo, então nós acabamos de conversar com a economista Carla Argenta. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, agora a gente vai falar sobre política, né? Não, desculpa, nós vamos mostrar agora o que viralizou na internet. Vamos mostrar mais vídeos, que é uma parte que você que nos assiste gosta muito. Vamos lá, então? Olha só, uma funcionária de uma companhia aérea de Hong Kong foi filmada, olha só, arremessando diversas malas dos passageiros da escada do avião. Olha só a falta de respeito dessa mulher. Acompanhe comigo. A companhia aérea Qantas Pacific, com sede em Hong Kong, se desculpou depois que um vídeo viralizou nesta semana. Nas imagens, uma funcionária aparece arremessando diversas bagagens de passageiros por uma escada de acesso à aeronave. A mulher, que não teve a identidade revelada, foi afastada enquanto aguarda uma investigação. No vídeo, que mostra a funcionária manuseando de forma inadequada as malas, foi publicado no TikTok na última segunda-feira com a legenda: "Você se pergunta por que sua mala está sempre quebrada?" O registro rapidamente se tornou viral e colocou a companhia aérea sob os holofotes, já que é possível ver a colaboradora vestida com o colete da companhia aérea ao lado de um avião da empresa. Ela achou que ninguém estava vendo, tá aí o resultado. E a lição que fica é que todo trabalho, independente de qual seja, né, deve ser feito com amor e com responsabilidade. Afinal, é desse trabalho que nós tiramos o nosso sustento. E olha só que impressionante essa imagem que nós vamos ver agora. Duas carretas enormes bateram de frente em uma rodovia de Goiás. E é claro, o estrago foi grande. Vamos conferir. A imagem foi feita por uma câmera de segurança na estrada, que fica em Formosa, no estado de Goiás. A primeira carreta aparece no vídeo e, de repente, aparece outra no sentido oposto e descontrolada. As duas batem de frente violentamente. Veja de novo. A imagem feita por outra câmera explica o acidente. Repare que um carro prata sai do posto de gasolina e entra na pista. A carreta vinha em alta velocidade e tentou desviar para não bater nele, e por isso perdeu o controle. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois motoristas ficaram feridos, mas apenas um precisou ser levado para o hospital.
Olha, como a gente viu, o estrago foi grande. Afinal, o tamanho das carretas e a velocidade com que elas colidiram causaram aí esse estrago enorme. Mas apesar de tudo, olha só a boa notícia. Eu diria mais que uma boa notícia, o milagre. Nenhum dos dois motoristas morreu, nem precisou ser levado para o hospital. Então a gente vê em casos como esse, com certeza, só a mão de Deus é que pode explicar, não é mesmo? E olha só, eu mudo de assunto agora para falar de temperatura, né? Muita gente que não gosta do frio vai ter uma boa notícia. Isso porque, olha só, uma onda de calor está chegando agora e a gente vai ver isso nessa reportagem. Acompanha comigo. As temperaturas elevadas serão sentidas principalmente à tarde. Por isso o termo veranico. O veranico está de volta. Um novo bloqueio atmosférico está se formando na faixa central do Brasil. E nosso país, por ser um país majoritariamente tropical, favorece a atuação de um tempo mais seco ao longo dessa estação. Esse sistema contribui para a estabilização de uma massa de ar quente em amplas áreas do país. A previsão é que a elevação das temperaturas comece amanhã, dia 18 de julho, e se estenda até o dia 25 de julho. A estimativa é que em oeste do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e oeste e norte do Rio Grande do Sul, as temperaturas fiquem até 7 graus Celsius mais altas que a média para o mês de julho. Ainda assim, as noites e madrugadas continuam geladas devido à menor incidência de radiação solar e ao período mais curto de horas de sol. Olha, a única conclusão que a gente pode ter é que nem todo mundo, né, vai ficar satisfeito. Afinal, quando faz calor, sempre tem aquela turma que gosta do frio. E ao contrário, quando faz frio, sempre tem aquela turma que sente falta do calor. Então, para quem gosta de calor, uma boa notícia. E para quem gosta de frio, espera que essa onda aí, como a reportagem falou, não vai demorar muito. Bom, eu agradeço aí a sua companhia. Essa edição fica por aqui.